Olá, mesmo hoje sendo feriado nacional, a minha vontade era de manter a minha rotina e por isso eu vim gravar uma mensagem no dia de hoje sobre algo que eu li logo pela manhã e ficou aqui dentro de mim e eu queria muito compartilhar, que é a importância de nós entendermos uma lei universal, né? De tudo aquilo que nós plantamos, nós iremos colher. E tem tudo a ver com a lei da atração também. Tudo aquilo que nós pensamos, vibramos, desejamos, nós vamos atrair. Mas o ser humano não consegue ter controle das emoções, dos pensamentos o tempo todo. E a nossa essência puxa muito para pensar que vai dar errado, pensar que não é capaz, pensar que não iremos conseguir. E por isso que os nossos resultados às vezes não são tão grandiosos, tão poderosos como a gente gostaria. Mas é porque a nossa mente não está permitindo viver lá onde o resultado está. E agora pela manhã eu conversava com meu esposo sobre isso, o quanto nós precisamos visualizar e manter essa visualização de tudo que nós queremos. Então, se a gente quer em breve comprar uma casa, construir, vender algo, se nós queremos crescer em alguma área da nossa vida, nós temos que já nos visualizar lá na frente e sustentar isso. E o que eu falava para ele é que a ansiedade, ela toma lugar dessa visualização. A ansiedade vai atrair mais ansiedade, mais problemas. E aí a lei da atração é colocada em prática. Só que por um lado negativo. Então existe a necessidade de todos os dias nós nos enchermos de pensamentos positivos e bons. Todos os dias nós visualizarmos nossas vitórias e conquistas para justamente combater o medo, a insegurança que vem através de ansiedade. Quando a gente entende que o nosso corpo, né, o ser humano, ele é puxado para isso, então não é natural de nós todos os dias estarmos sempre bem. É uma coisa que a gente vai ter que buscar, lutar, criar essa rotina, né, de manutenção de sentimentos bons, da visualização. E voltando para o tema que eu comecei falando de uma lei universal, e também isso se faz presente na Bíblia, sobre a lei da semeadura, existe algo muito interessante. Se você pensar, a terra, o solo, ele é como se fosse a nossa mente. E tudo que nós plantamos, nós vamos colher. Então, na terra, eu vejo porque onde eu moro aqui, dentro do condomínio, tem muitas coisas plantadas, assim, diferentes. Então, tem o pé de mamão, tem aquela pimenta biquinho, tem um abacaxi rosa. E aí você pensa, algum dia alguém plantou tudo isso e nasceu exatamente algo que a pessoa plantou. Onde ela plantou abacaxi, que é uma área específica do terreno, nasceu muito abacaxi. Onde foi plantado, próximo da entrada de algumas casas, essa pimenta biquinho, tem muita pimenta hoje. Aqui na casa onde eu estou, né, mais próximo de nós, tem 2 pés de mamão. O que eu entendo com isso, que você pode também começar a pensar? É como a nossa mente. A mente, ela não vai fazer uma seleção do que ela quer, do que pode ou não tornar fruto. Tudo que nós colocarmos na nossa mente vai gerar um fruto. Toda semente plantada vai gerar um fruto. E quando a gente entende isso, a gente entende o poder que nós temos de plantar coisas boas todos os dias. Se você me perguntar qual é o segredo, é pensar na lei da semeadura todos os dias. Muitas pessoas pensam nela, muitas pessoas praticam a lei da atração, mas praticam num momento específico ou para uma situação específica. Mas nós temos que nos treinar a olhar a nossa mente como um solo fértil, que é assim que ela é. Deus criou ali o subconsciente, onde tudo que nós falamos vai para dentro dele. E a gente, né, eu sempre trago aqui a questão das palavras e tudo mais, mas é algo que o ser humano não aprendeu a lidar. Nós gastamos muito tempo pensando no passado, nós gastamos muito tempo pensando no problema, e
quando você olha, fala, meu Deus, mas eu poderia estar usando esse mesmo tempo, essa mesma energia, esse pensamento para declarar coisas que eu não tenho hoje, mas que eu quero muito. E quem faz isso, chega lá. Quem faz isso, quando você vê alguém que conquistou grandes coisas, queira saber da história dessa pessoa. Eu já falei sobre isso no podcast. Converse com quem chegou onde você quer, porque com certeza essa pessoa visualizou tudo isso muito antes de ter condições, de ter recursos, de ter capacidade. Deus vai nos permitir gerar tudo isso ao longo do caminho. O processo nós não conhecemos. Mas se nós determinamos o final, a visualização que nós gostaríamos, nós temos que todo dia vibrar com essa certeza. Meu Deus, eu tô perto, eu tô cada dia mais perto de realizar isso. Meu Deus, obrigada, eu tô cada dia mais perto de conseguir conquistar exatamente o que eu quero. E como um convite, faça isso hoje. Comece hoje, mas não pare. Esse é o segredo. Não pare. As pessoas obstinadas em conquistar algo, elas conquistam porque elas pensam nisso o tempo todo. Então, o solo fértil da mente delas está toda hora sendo abastecido com as sementes certas, que uma hora vão germinar. E se você for para a Bíblia, na história de José, é muito famosa, então não preciso nem ler aqui o versículo. José teve um sonho onde ele era rei e toda a família dele se curvava a ele. Então, ele teve um sonho, Deus permitiu ele viver isso, ele acordou tendo a certeza de que isso vai acontecer. E ele só teve um erro ali no processo, que aí também nos ensina. Ele falou desse sonho para os irmãos e para o pai. E a partir daí a vida dele virou um verdadeiro inferno. Os irmãos o venderam como escravos, ele ficou preso, foi passado para trás, teve tanto sofrimento, José, mas a visualização ele nunca esqueceu. A realidade dele mostrava que estava muito distante dele se tornar alguém com poder ao ponto da família toda se curvar a ele. Mas ele tinha essa visualização e ela era clara e ele não duvidou, e foi isso que manteve a chama acesa dele em todos os momentos de dificuldade, onde testavam o caráter dele. Ele foi testado e foi aprovado, porque ele sabia onde ele ia chegar, não sabia como. Então, que hoje você possa olhar dessa forma, não olhe o processo, não queira ter controle do como. Porque às vezes é dolorido, é cansativo, é puxado e você até sente que não vai aguentar. Como eu creio que José, por muitos momentos, estando em uma prisão durante anos, chegou a pensar, estou abandonado aqui, como vou viver meus sonhos? Mas a reviravolta vem. E é sobre essa reviravolta que nós temos que pensar. Se nós temos um desejo, uma certeza, uma visualização, Deus nos deu uma promessa, se Deus nos deu uma visão, vai acontecer. Vamos declarar que vai acontecer, mesmo que a gente não entenda e nem consiga visualizar esse processo. Façam um excelente dia.